O contratante. Sepulturas recém-cavadas. Corpos desmembrados. Mentes fragmentadas e lares desfeitos. Te fazem uma lavagem cerebral, te instilam um falso senso de patriotismo. Instabilidade econômica. Depressão. E toda essa miséria é por nossa causa. Nós treinamos para matar. Nós os treinamos para desistirem de suas vidas sem pensar. Nós os ensinamos a serem descartáveis. Tudo tem sido uma mentira. Saia, Cano. Onde você está indo? Não pode nos deixar assim. Não sem uma maldita boa explicação. A empresa ainda precisa de você, chefe. O que a empresa precisa é de uma nova gestão. Eu vim aqui para proteger pessoas e não matá-las. Foram apenas alguns incidentes, chefe. Apenas alguns incidentes? Um incidente já é demais. Não. Minha consciência não me deixa continuar assim. A verdade é que eu tenho pensado em sair por um tempo. Tenho considerado criar minha própria empresa de segurança. Cano, já falamos sobre isso. Aonde quer que vá, o seguiremos. Está preso conosco. Ok. Vamos lá. Cano. Que tipo de lugar fodido é esse que você nos contrataria para proteger, hã? Já esteve no México? Não, de jeito nenhum, você não pode escapar de mim. Cabum! Mãe, Como está linda, querida? Cadê o Erasmo? eu não sei, mãe. Não? Esse garoto. Eu Bom via. dia. Você viu o Erasmo? Não, hoje não, senhora. Não? Aquele bendito garoto. Ok. Põe o cinto de segurança, querida. Maria, Sim, senhora. você viu o Erasmo? Não, senhora, ele não veio nem pro café da manhã. Não acredito. Alfredo, pode procurar o Erasmo, por favor? Sim, senhora. Obrigada. Você quer um pouco disso? Toma! Desculpe, senhora, mas o menino ainda sequer tomou banho. Esse maldito garoto, Erasmo! Erasmo! Ele não pode ouvi-la, senhora. Ele está com seus fones de ouvido. Só pode estar de brincadeira. Alfredo, faça com que ele tome banho e se vista e então o traga para a igreja. Sim, senhora, deixe isso comigo. Obrigada, Alfredo. O jogo acabou, vai tomar um banho. Alfredo, eu tô perto de vencer todas as fases. Poxa, você tá me incomodando. Muitos níveis são muito difíceis, mas é hora de tomar banho. Agora eu vou abrir a água. Vamos lá, prepare-se. Sua família te deixou para trás. E o Erasmo? O que você acha? Jogando jogos. Nem estava pronto. Mas Alfredo vai vesti-lo e levá-lo à igreja. Esse garoto e os videogames, vou te falar uma coisa. É a única coisa em que ele pensa. E de quem é a culpa disso? De sua mãe? Ah, sim, é sempre minha culpa.
Magnata da mídia assassinado. Ramon Sanches é o sócio de Valdez da companhia, se encarrega do negócio e é nomeado guardião de Erasmo Júnior. Eles vão tentar matar o menino? Senhor Cano? Alfredo. E o guardião da criança, o Sr. Sanches? O Sr. Sanches não pode comparecer hoje. Ele estará aqui amanhã. Muito bem. Essa é a minha equipe russa. Rico, Chihos, Kubiche e Chamo. Codinomes? Sim. Poderia, por gentileza, nos mostrar os quartos? Sim. Sim. Imediatamente. Sigam-me. Por aqui mesmo. Este era o quarto da irmã dele. Ela era uma garotinha feliz. A moça jovem do seu grupo pode ficar aqui. O quarto principal tem uma bela vista para o oceano. Você pode ficar lá. Isso não será necessário, obrigado. Erasmo. Este é o cavalheiro da empresa de segurança que eu lhe falei. Lembra-se? Olá, Erasmo. Meu nome é Cano. Como eu disse, o menino perdeu toda a sua família e... Bem, tem sido muito difícil para ele. A personalidade de Erasmo mudou completamente e... Eu mal reconheço a criança que ele está se tornando. Ele parou completamente de se socializar. Ele apenas senta-se ali em seu quarto o dia todo. E joga o mesmo jogo. Isso é tudo o que ele faz agora. Jogar jogos. De novo e de novo. A psiquiatra dele nos disse que é uma espécie de... um mecanismo de defesa, sabe? É como ele lida com isso. Nós todos esperamos que ele se recupere logo. Existe algum acesso pelo mar? Não há acesso, senhor. O penhasco junto ao mar é de 100 metros de altura. Estamos muito isolados aqui. Você tem o nosso primeiro pagamento? Preciso falar com o resto do pessoal da casa o mais rápido possível. Só restam 3 dos funcionários que restaram. Maria, a cozinheira. Elvia, a babá. E eu mesmo. E a psiquiatra e o Sr. Sanches? A psiquiatra estará na escola amanhã. Você pode encontrá-la lá. E o Sr. Sanches me disse que quer apoiar Erasmo em seu primeiro dia de aula.
Ele está mentindo. Só entre nós dois. Eu acho que a verdadeira razão para ele ir é ver como ele vai investir o dinheiro. Vou precisar de uma lista de qualquer que visite aqui. Convidados, trabalhadores, qualquer um. Precisamos verificar os antecedentes. Sim, é claro. Dê isso ao resto dos funcionários. Isto? Crachá de identificação. Crachá de identificação? É pra quê? Elvia, não comece. Estamos montando um pequeno ponto de controle. Se precisar sair da casa para qualquer coisa, será necessário que mostre o crachá antes de ser autorizada a voltar. Isso é ridículo. O Sr. Sanches sabe. Você está transformando a casa dessa criança em uma prisão. Isso é para sua própria segurança. E da criança. A criança está segura. Elvia, por favor. Não, Alfredo. Você sabe tão bem quanto eu que não há mais perigo. Se eles quisessem matá-lo, eles já o teriam feito. Com licença, senhor. Eles só estavam atrás do Sr. Valdez, não da sua família. Ele fez muitos inimigos, pelo que escolheu publicar. E, finalmente, eles o pegaram. E, infelizmente, sua família estava junto. Essa menininha e a sua esposa colateral. Ele deve estar com fome. Com licença. Dê-nos licença, senhor. Isso tem sido muito difícil para todos nós envolvidos. Com sua permissão, eu falarei com ela. Sinta-se em casa, por favor. Ela estava tendo um relacionamento com o pai. É óbvio. Chamo e eu iremos verificar rotas alternativas amanhã. Entendido. T. Ross, Sim, chefe. monte um ponto de controle na curva. Entendi. Vamos lá. Eles não deviam estar sofrendo dessa maneira. Milhões e trilhões de dólares acumulados pelos ricos. Empresas multinacionais. Vamos lá, você quer mais, hã? Eles estavam sendo usados. Fale! Fale! Tudo tem sido uma mentira. Ei, chamo. A babá tem um sotaque que soa muito parecido com o seu. Havia alguma coisa na checagem de antecedentes dela? Não muito. Digo, elas têm alguns parentes com reputações duvidosas. Reputações duvidosas como? Sim, ela deve ter uns 2 primos no cartel. Mas eu não sei. Eu não duvidaria da lealdade dela à família. Ela trabalha para eles há 8 anos. E além disso, quem no México não está relacionado com o cartel? Nem todos. Nem todos. Mas a diretora diz que ela é disruptiva e não dá ouvidos a ninguém. Ela faz o que quer. Ela faz o que quer. Crianças da idade dela agem assim, é normal, não é? Doutora, tem algum tipo de medicação que você poderia prescrever pra ela? Honestamente, eu não sou uma grande fã de prescrever medicamento para crianças. Especialmente quando eu estou convencida de que não há necessidade disso. Existem outras alternativas. Nesse caso, eu recomendaria matricular sua filha numa aula de dança, aulas de arte, um instrumento que ela se interesse.
Ela é muito criativa. É importante que ela explore esse lado de si mesma. Questões de comportamento vão se resolvendo, creio eu. Com licença, eu estava esperando por essa ligação o dia todo. É muito importante. Sim, Vocês sim. me dão Claro, licença? sim, claro. Obrigada, perdão. Alô? Você está cometendo um erro muito grande. Desculpa, quem fala? Eu vi a Manzano. Sou a cuidadora do seu paciente Erasmo Valdes. E eu não acho que ele está pronto para voltar à escola. E o quê? Você acredita que sendo sua babá vai dar autoridade para ele tomar essas decisões? Bom, eu fiz parte da educação deste menino durante os últimos 8 anos. Eu poderia muito bem ser a mãe dele. Ah, agora que ele está sozinho, você quer assumir um papel de mãe? Ninguém conhece ele melhor que eu. Quando as mães verdadeiras não têm tempo para tomar conta de seus filhos, nós aparecemos. E se elas morrem, somos tudo que eles têm. Seja o que for, legalmente você não é mãe dele. Seu guardião legal é o Sr. Sanches e ele me deu autoridade para tomar esse tipo de decisão. Sim, mas o Sr. Sanches só conhecia o Sr. Valdez. Não conhece Erasmo como eu conheço. Estou com ele há 8 anos. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Ninguém entende melhor o que ele precisa do que eu. Como psiquiatra dele, minha opinião profissional é que ele seja reintegrado na sociedade o mais rápido possível. É o melhor para ele nesse momento. Eu sinto muito que não esteja de acordo, mas você não é a mãe dele. Tenha um ótimo dia. Mulher estúpida. Isso é perto o suficiente. Garganta profunda. Será que ele tem o dinheiro? Você tem o dinheiro? Meu chefe quer garantias de que estamos seguros. Eles não podem prometer nada. Nada é certo hoje em dia. Meu chefe não promete nada. Não se pode ter certeza hoje em dia. Está tudo aí? Diga a eles que eu agradeço pelo respeito que me demonstraram. Diga ao seu chefe que o meu chefe aprecia o respeito que você tem demonstrado. Entregue as placas. Certifique-se de colocar isso em seu veículo. Nos encontraremos aqui de novo em 1 mês. A mesma hora. E a mesma quantia. Deseje-lhes para mim boa sorte e tomem cuidado. Ele diz boa sorte. E tomem cuidado. Tchau. Tchau. Garganta profunda? É por esse nome que ele se apresenta. Meu contato me colocou em contato com ele. Ele é confiável. Quanto você confia no seu contato? 80%. 85%. 90%. Ele é um bom contato, ok? Você viu o rosto dele?
Não, estava muito escuro. Mas se serve de consolo, eles dizem que o Garganta Profunda é a razão que Nixon perdeu sua presidência nos Estados Eu Unidos. estou tendo dificuldade em confiar em um cara que se nomeou baseado em um filme pornô dos anos 70. Diga ao seu amigo hacker para obter o IP desse cara. Certo. Vamos ver se conseguimos seu nome verdadeiro. Muito bem. Vamos nessa. Está precisando de algo? Garoto doido. Ei! Tudo bem? Tudo bem, chefe. Podem tirar isso da minha frente, por favor? Vai se foder, chamês. Ross, o que eu disse sobre suas bombas artesanais? Não vamos precisar delas para esse trabalho. Eu estava entediado, chefe. Isso me mantém entretido. Ok. Tente não explodir. Talvez precise de você mais tarde. Entendi. Cano, você demorou para voltar. Como está tudo por aqui? Pronto para amanhã. Isso é ótimo. E o Chamo? Ele tá trocando as placas. Esse não é o caminho que eu lhe dei. Ontem à noite encontramos rotas diferentes. E você escolheu pela cidade? Você sabe quanto o tráfego vai ser ruim.
Bom dia, Alfredo. Bom dia, doutora. Esse é o Sr. Cano. Senhora. Prazer em conhecê-lo. Bom dia, Erasmo. Está pronto? Aqui você estará com crianças da sua idade. Aqui você vai fazer um monte de amigos e vai se divertir bastante, hã? Hacker! Ei, Jamintin. Quem quer que seja este garganta profundo, ele não quer ser encontrado. O que quer dizer com isso? Ele está usando uma cadeia de proxies, VPNs. Hacker, fala em inglês. Não fala nerdice tecnológica também? Se lembra quando eu parei esses e-mails para você e sua equipe para que ninguém pudesse rastreá-lo? Bom, este bastardo está fazendo a mesma coisa. Neste momento, seu IP diz que está na Alemanha. Certo, tudo bem. Então você me consegue encontrar o cara? Isso não é um problema. Apenas me dê o dinheiro e... Ei, não estou dizendo que não consigo encontrá-lo, só estou dizendo que vai ser mais difícil do que eu pensava, só isso. Ótimo. Quanto mais tempo, então? Eu não sei, mas veja, eu tenho um monte de Red Bulls, eu tenho alguns Quitos e Twinkies, eu juro que não dormirei até encontrar. Essa merda de novo. Quantas vezes, Puta hein? merda, por que Ok, você Hack. me interrompe? Hack. Porque eu não consigo Ei. falar com conversa, Hack. sem se calar. Me liga quando tiver alguma coisa. Eu juro pelo meu túmulo. Hasta la vista, baby. E você? Não Se adianta alguma eu vez me gritar, não interromper adianta eu falar novamente, nada, eu vou você não expulsá-lo funciona e ver mesmo. quanto É tempo sempre você assim, dura é quando sempre- não puder... Antes de começarmos a aula hoje, eu quero dar ao Erasmo uma calorosa recepção. Digam olá, Erasmo. Oi, Erasmo. Muito bem, classe. Vamos começar a aula. Hoje a gente vai se concentrar na ortografia e na gramática. Por favor, prestem muita atenção. Eu vou fazer perguntas antes do final do período. Classe, se todos vocês prestarem atenção... Oi, Erasmo. Você lembra de mim? Ivete. Não? Como você tá? Você quer brincar comigo ou conversar um pouco? Tá bom, talvez outra hora. Você viu isso? Ela gosta de você. Aquela garota gosta de você. Como foi seu primeiro dia de volta? Foi bom? Rota A. Entendido. Encosta, por favor. Encosta. Esses idiotas não entendem português. Encostem, cara. Encosta. Muito bem. Talvez a babá tivesse alguma razão. Se eles quisessem matar a criança, eles já teriam feito isso. Certo, rapazes? E garota? Vocês sabem como funciona.
Fiquem Abaixem quietos. suas cabeças. Abaixem, abaixem. Acalmem-se, acalmem-se. Não há necessidade disso. Olhem para ele. Viram? Não parece amigável? Vejam só. Uau! O que é isso? Não me mate. Por favor, cara. Não há necessidade de violência. Você pode guardar isso, por favor, né? Eu venho em paz, eu juro. Obrigado. Então, como você e seus amigos parecem prontos para a guerra? Acabamos de voltar de uma. Bom, meu amigo, é claro que você não é daqui e é óbvio que não sabe como as coisas funcionam aqui. Então me diga como as coisas funcionam aqui. Como eu quiser. Não, cara, estou apenas brincando. Olha aqui, para usar nossas estradas, você tem que pagar uma taxa. Usar sua estrada? Uhum. Você tá me dizendo que é dono de todas essas estradas? Não, eu não quero dizer isso literalmente. Isto não é legal. Elas não são nossas, elas são as estradas de todos. Mas emocionalmente minhas. Na verdade, ver aquelas dunas foi onde eu tive minha primeira vez. Foi pra lá que eu fui com minha namorada. Ela não queria, mas ela cedeu. Mas a questão é que nós estamos apegados a esta terra aqui, tão emocionalmente, sim, e elas são nossas estradas. E nós deixamos com o maior prazer as pessoas utilizarem, desde que cooperem conosco e cumpram uma certa cota. Mas nós temos cooperado. Sério? É. Não. Sim. Filho da mãe. Obviamente você tem estado cooperando com as pessoas erradas. E esse é o seu problema. Ninguém me informou. Além disso, ainda não vi um centavo. Então o chefão não te disse nada ainda? Você quer dizer o outro chefão? Seu chefe não lhe disse? Eu sou o chefão aqui, olha isso. Quem é o chefão aqui? O senhor, chefe. Está vendo? Eu sou o chefão. O nome é Gato. E é a mim que você paga. E quanto é? 20 mil. Dólares, obviamente. Não estou tentando ser racista, mas dólares. Vamos ver. Ouça, gato? Ok. Olha, gato. Eu tenho aqui $1.000. E cerca de 20 pesos. Um extra. Mesada? Mesada. Pode ficar com isso. Nós seguiremos nosso caminho. Você vai pro seu com seu pessoal e ficamos todos felizes, né? Vamos lá. Por $1.000, devemos deixá-lo passar. Aí está. Pegue. Seu merda, não me insulte. Eu sei que aquele pirralho que está acompanhando tem 20 mil escondidos em sua mochila. Você me dá esse dinheiro ou meus homens vão acabar com seus homens. Quais homens? Rico, pega os telefones deles e veja o que encontra. Entendido. Traga também as carteiras. Chamo, entre em contato com o Garganta Profunda. Precisamos vê-lo o mais breve possível, ok? Estamos ferrados ou o quê? Eles sabiam que a gente estava transportando a criança. Você e Rico levam a criança e o mordomo de volta para casa. Chamo e eu cuidaremos deles. Entendido. Rico, vem comigo. Isso foi incrível! Como que você sabia quando atirar e atirar em quem primeiro? Acabou? Sim, senhor. Vamos levar os dois para casa. Aqueles homens estão ok? Eles estão mortos?
Ei. Erasmo, como foi seu primeiro dia? Foi maravilhoso, Maria. Depois eu te conto. Ai, que bom. Fico muito feliz, querido. Obrigado. Faz parte do nosso trabalho. Eles tinham que morrer? Senhor, como ele disse, é o nosso trabalho. Melhor nem pensar nisso. Veículo avistado. Um homem na casa dos 40 ou 50. Expressão séria. Ele deve ser o Sr. Sanches. Tiruas, deixe-o passar. É o Sr. Sanches. Senhor? E isto? Qual o objetivo disto? Não sou eu que estou no comando. Se você falar com aquela jovem moça ali, é ela quem está no comando agora. Quaisquer perguntas que você tenha, ela terá prazer em respondê-las a você. Você pode passar. Ele já falou? Não disse uma palavra durante todo esse tempo. Leva ele lá pra dentro. Olá? Tem alguém aqui? Sim, aqui. Boa tarde. Sim. Em que posso ajudar? Há alguma polícia aqui? Sim. E em o que posso ajudá-lo? Você é a polícia? Zulema Sofiantes. Eu sou a chefe de polícia de Los Robles. Autodefesa? Não tínhamos escolha. Você reconhece algum deles? Sabe se fazem parte de algum cartel? Honestamente, eu não tô trabalhando aqui nesse distrito faz muito tempo. Eu não poderia dizer se eles fazem parte ou não. Eu quero dizer que sim. Mas a verdade é que tem muitos grupos armados aqui. Eles não pertencem todos ao cartel. A maioria das pessoas está armada hoje em dia. Não necessariamente com boas intenções. Olha, eu adoraria ajudar você com essa investigação, mas infelizmente eu não tenho pessoal, sabe? Tenho sido apenas a chefe desta delegacia por 4 meses e, pra ser honesta, eu não sei exatamente o que eu tô fazendo aqui. Eu não sou policial há muito tempo. Os 2 últimos chefes foram assassinados. Então, obviamente, ninguém estava disposto a aceitar esse trabalho. No início, eu pensei que eu poderia ajudar, mas agora não tenho tanta certeza. Eu não sei se você quer entrar e consultar os arquivos do caso. Pode encontrar um desses caras num deles. Não, tá tudo bem. Isso não será necessário. Devemos ir agora. Eu vou interrogá-lo. Se eu conseguir tirar alguma coisa dele, vou enviar as informações direto pra você. Aqui está meu cartão. Obrigado pela ajuda. Boa sorte. Vai precisar. Ei, chefe, eu tenho umas notícias.
O telefone do Garganta Profunda não está funcionando. Meus e-mails são devolvidos. Não conseguimos falar com o Liga cara. pro seu contato e diga que eu preciso saber de tudo sobre o Garganta Profunda. Eu liguei. Nos encontramos em 20 minutos. Vamos lá. Foi exatamente como nos meus videogames, Maria. Você deveria ter visto isso. Bang, bang, bang! E eles iam caindo um a um. Tudo aconteceu tão rápido. Foi incrível. Esses caras que contratamos são assassinos profissionais mesmo. Eu não podia acreditar. Se não tivesse mais fumaça, eu não ia acreditar que vinha dos canos. Eu nunca teria sabido que eles eram atiradores mesmo. E isso deixa você feliz? Deixa sim. Muito feliz. Querido, isso não é algo pra você ficar feliz. Mas, Maria, eles eram caras maus. Eles mataram os caras maus. Talvez, mas não é certo você celebrar a morte de alguém, entendeu? Sim, mas eles não eram boas pessoas. Eles que mataram a minha família. Alfredo, o que está acontecendo? Pensei que tivesse contratado essas pessoas para proteger o garoto, não como uma espécie de esquadrão de morte pessoal. Senhor, eu também não gosto disso, mas eles fizeram o trabalho deles. Eles protegeram o Erasmo. Matando pessoas na sua frente? Ela está certa, não podemos deixar que isso aconteça. Eles são profissionais, eles sabem quando há perigo. Esse é o trabalho deles. Isso é o que eles fazem. Agora, eu estou certo de que eles não teriam feito o que eles fizeram se não tivesse sentido que a vida de Erasmo estava em perigo. Ou a minha. O que eu não entendo é por que você deixou a psiquiatra convencê-lo de que Erasmo já está pronto para voltar à escola. O importante é que Erasmo está bem. Ele está feliz agora. Certo. Depois de ver pessoas morrerem na sua frente, isso é saudável? Não, isso é pior do que eu imaginava. Preciso pensar sobre isso. Senhor, depois do que aconteceu, meu chefe quer que um de nós o acompanhe a qualquer lugar que vá. Não. Diga ao seu chefe que isso não será necessário. Por favor, senhor, meu chefe insiste. Diga ao seu chefe que ninguém tem qualquer interesse em mim. Na verdade, estamos prestes a vender nossos ativos. O jornal já nos causou problemas demais. E diga ao seu chefe que quero falar com ele sobre seus métodos, porque não é bom para uma criança ver vocês assassinarem pessoas. Com licença. Até breve, Sr. Sanches. Erasmo, nós cuidaremos de você. Nós cuidaremos bem de você. Tenha cuidado lá fora, Sr. Sanches. É muito perigoso. Minha alma. As duas leituras que vimos hoje, as mensagens que nos foram dadas por Jesus Cristo, nosso Senhor, por um lado, elas estão ensinando a importância do perdão, enquanto também nos ensinam que devemos amar e ajudar o próximo. Quero agradecer a todos pela ajuda que vocês deram. Não então só qual essa desses igreja, caras é o seu contato? Vocês se uniram como filhos de Deus e seguiram seus ensinamentos de Porque está caridade. mais próxima de Deus. Se todos pudessem abraçar essas leituras, teríamos um mundo mais feliz. Aonde conseguiu essas identidades? Quem as deu a você? Padre, eu preciso saber se um deles está ligado ao cartel ou não. Pode nos ajudar? Eles estão com problemas? Do que você acha? Me escute. Neste lugar, a maioria das pessoas aqui nesta comunidade tem uma relação com um cartel. Você acha que tem algum direito de julgar todas essas pessoas? Eu não tenho. O único pecado que eles cometeram é o pecado de nascer aqui, em uma cidade tão distante da mão de Deus. Além disso, eles tiveram nenhuma outra escolha a não ser sobreviver. Muito semelhante aos lugares onde você já trabalhou. Irã, Iraque, Afeganistão, América do Sul.
Isso não é um problema com a política. Ou moral não tem nada a ver com o certo ou errado. Este é um problema global. Padre, tente nos entender também. Tudo o que estamos tentando fazer é o nosso trabalho. Estamos tentando salvar a vida de uma criança. Filho, você sabe que eu não posso revelar nada que foi revelado a mim sob confissão. Mas como é você, eu confirmarei que estes 3 homens eram membros desta comunidade. Obrigado, padre. Obrigado. E a pessoa com quem nos colocou em contato pode nos dar alguma informação sobre ele? Sem violar o seu código. Qualquer coisa, padre. O que quer que diga nos ajudaria. É curioso. Não fui eu quem colocou você em contato com ele. Na verdade, foi ele que me pediu para colocá-lo em contato com você. Eu vejo. Você tá me enchendo de mentiras. Não, é verdade, eu prometo. Bom, posso ter exagerado um pouco. Estive em situações de quase morte durante toda a minha vida. Dizem que eu tenho 7 vidas e já estou na minha última. Até uma garota bonita dormir comigo, então eu recebo mais uma. Você se importaria se eu fizesse uma pergunta séria pra você? Olha, querida, se você me der outra cerveja, você pode perguntar o que quiser. Tá bom. Você sabe quem foi que bombardeou o Sr. Valdez? Se eu soubesse, eu não diria. Além disso, o que você poderia fazer com isso? Prender as pessoas que fizeram isso? Seja realista, querida. Você sabe muito bem. Nada vai resolver. Obrigado. Olha, ninguém nos contratou para matar nenhum garoto. Se isso faz a sentir-se melhor. Honestamente, estávamos apenas procurando por algum dinheiro. Então você não estava planejando sequestrá-lo? Não, sequestrá-lo? Não. Não, senhor, eu não me envolvo nesse tipo de merda. Não. No início desta manhã, alguém me deu uma dica que 2 SUVs estariam carregando uma criança. E que ele tinha 20 mil enfiados na sua mochila. Que diabos uma criança estaria fazendo com todo esse dinheiro, hã? Eu não sei, soou como um bom negócio na hora. Por causa de sua brincadeira, agora seus amigos estão deitados, atrás de uma caminhonete. Mortos. Você acha que eu gosto de fazer o que eu faço? Você acha que eu estou feliz com o que eu fiz da minha vida? Não, senhora. Este negócio me encontrou. Assim como encontrou aqueles caras na caminhonete. Ou qualquer um de nós. Eu queria ser um arquiteto. Você sabia que Luiz Barragan estava na minha classe? O arquiteto mexicano mais famoso. Você sabe que, desde o ponto de vista de projeto, a fachada é muitas vezes a mais importante parte do edifício, porque dá o tom do restante da construção. E o México? Ah, cara, suas fachadas históricas... requintadas. Isso era o que eu ia ser quando crescesse. Você é muito corajosa. Sério. Você tem a coragem de fazer o que você acha que é certo. Não. Eu não acho que seja certo. É o certo. Você está certa. É o certo. E toda a minha vida tem sido errada.
Eu gosto muito de você, garota. Você se parece muito com a minha sobrinha, Carolina. Talvez você possa me ajudar a fazer algo certo ao menos uma vez na minha vida. Deixe-me salvar sua vida, garota. Pedindo-lhe que vá. É apenas uma questão de tempo antes dos meus outros amigos vierem e me pegarem. E eu me sentiria melhor se você não estivesse aqui quando eles chegassem. Eu lamento o que aconteceu com os outros capitães. Vá pra casa, garota. Por favor, viva mais um dia. Há tantas coisas belas na vida para desfrutar. Vá pra casa. Eu lhe imploro. Aqui. Ligue pros seus amigos. Diga a eles que você tá vivo. Certifique-se de trancar a porta quando sair. O que quer dizer quando você diz que a merda bateu no ventilador? Hacker, o contato do... Meu contador não tem ideia de quem é o cara. E agora ele desapareceu. Eu ainda estou trabalhando nisso. Você não entende, cara. Preciso da sua ajuda. Meu chefe está perdendo a fé em mim. Desculpe, mas eu te disse que essa merda levaria mais tempo do que eu esperava. É complicado. Como agradar uma mulher. Vá se fuder. Você tem que aprender a aceitar uma piada. Não pode levar tudo tão a sério. Olha, Chamitin, esse Garganta Profunda é um malandro astuto, mas está quase pronto. Quanto tempo mais agora? Eu não sei. Eu não saio do meu computador desde a última vez que conversamos ao telefone. Eu ainda nem sequer saí pra cagar. Você é horrível. Estou começando a ficar Nossa, constipado porque eu me recuso a deixar minha mesa. Você me entendeu? Ok. Eu não preciso ouvir isso. Ligue para mim quando tiver alguma coisa. Eu te ligarei, eu prometo. Ele sempre quebra as promessas. Não, Dina, cala a boca. Eu não é. Olha, eu te ligo, eu prometo. Certo. Nada ainda. Você viu Elvia? Está no quintal. Senhorita Elvia, preciso te fazer umas perguntas. Sinto muito, eu não posso. Eu vou pra cama. Falaremos amanhã. Seu primo Rigo. O quê? Sou suspeita agora? Não, senhora. Isso não é uma investigação. Não somos policiais. Estamos simplesmente tentando reunir o máximo de informação possível para que possamos trabalhar eficientemente e proteger vocês. O seu primo Rigo está envolvido com um dos cartéis. Tudo o que preciso saber é se ele teve algo a ver com isso. Olha, eu trabalhei para esta família por 8 anos. O senhor Valdez foi muito bom para mim, mais do que eu merecia. Nunca teria feito nada para atraí-lo. Eu sempre fui leal a essa família e sempre serei.
Acho que ele sabia sobre o seu primo. Sim, ele sabia. Ele sabia. Minha presença aqui lhe deu algum tipo de segurança. Além disso, meu primo me ama muito. Ele nunca deixaria nada ou alguém me machucar, ou a essa família. Eu te asseguro que eles não tiveram nada a ver com a morte do Sr. Valdez. Deve ter sido outra pessoa que fez isso. Veículo à vista. Estão atirando. Estão atirando. Vá buscar o Erasmo, entre no quarto do pânico e não saia de lá até que eu diga. Ai, meu Deus! Erasmo! 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 Estão todos bem? Cano, tudo bem aqui? Eu estava de camarote. E você, Tijuas? Tudo bem? Eu estou bem, chefe. Erasmo! Você viu isso? Sim, querido, vamos. Procurem por sobreviventes. Entendido. Erasmo! Alfredo! Você viu isso, Alfredo? Uma das caminhonetes explodiu! Foi muito mais legal do que esta tarde. Muito mais bandidos mortos. Mal posso esperar para contar a todas as crianças da escola amanhã. Aqui, sem sobreviventes. Eu tenho um. Nós temos mais vindo. Eles estão em um carro, vindo devagar. Quase certo que é um carro de polícia. É uma mulher? Afirmativo, Cano. É a chefe da polícia, ela está conosco. O que ela está fazendo aqui? Ela provavelmente veio aqui para nos avisar sobre o ataque. Telefones não funcionam ou algo assim? Acontece que ele ainda está vivo. Chamo. Você deve conseguir o verdadeiro nome do Garganta Profunda imediatamente. Sim, senhor. Vejo que eles chegaram antes de mim. É, não sei por que não ligou antes. Bem, eu tentei, mas não havia sinal. Ei, chefe. Eu não tenho sinal, vou verificar na internet, ok? Entendido. Bruce, Sim, senhor. veja se a linha fixa da mansão está Entendido, funcionando. senhor. Quantos cadáveres nós temos? É, mais 6. Nós temos um sobrevivente, você o reconhece? Gato, Por que minhas pernas ficaram dormentes? só fique calmo. E tente não se mover.
Ele precisa de um médico. Leve-o se quiser. Não temos tempo para isso. Tá bem, então, eu levo. Vou precisar de ajuda para colocá-lo no carro. Ah, vamos lá! É inútil, a internet também caiu. Entendido. A linha fixa está funcionando, chefe. Rosa, Informe a equipe que nós estamos saindo. você ainda tem meu cartão, certo? Sim. Ótimo. Envie um e-mail assim que estiver em segurança. Sim, eu irei. Mas e você? Não há como você ficar aqui, certo? Nós te alcançaremos. Tá certo. Te mantém em movimento. Eles fizeram? Onde foi isso? Como isso aconteceu? Provável que tenha muito mais a caminho. Vamos ter que partir. Ainda não temos um lugar seguro. Assim que tivermos, diremos a vocês. Preciso que estejam mais preparados que puderem. Tá bom. Vou buscar a criança. Ei, garota. Você sabia que os conquistadores construíram a maioria de suas igrejas no topo dos templos que eles destruíram? A razão pela qual eles fizeram isso era para estar perto de Deus. O problema com isso foi, quando houve um terremoto, todas as igrejas simplesmente se desfizeram. Isso dói. Mas os templos sempre foram deixados ilesos. Eu não sabia disso. Os templos disseram, vocês ainda pensam que são durões? Nós sobrevivemos a vocês. Companhia, eles estão fora da minha linha de visão. Repito, eles estão fora da minha linha de visão. Copete, nos dê cobertura. Entendido. Você está bem? Sim, eu ficarei bem. Essa é a primeira vez que eu levo um tiro. Bem-vindo ao clube. Tiros, por favor, diga que fez as bombas que eu disse pra não fazer. Você me conhece, chefe. Eu adoro fazer essas bombas. Rico, preciso que ajude o Tiros a colocar as bombas na estrada. Entendido. O que você quer dizer? Quer dizer que estamos encurralados? Há outro grupo de homens armados na saída. Outro grupo? Sim, há 2 grupos atualmente bloqueando a Então saída. você tá dizendo que a gente não pode sair? No momento, não. Você vai matar os caras maus? Erasmo. Quer tomar um leite morninho? Vamos, meu garoto. Vamos lá na cozinha. Alfredo, quanto dinheiro você acha que o Sr. Sanchez pode arranjar em tão pouco tempo? Eu realmente não sei. Bem, o que está errado? Eu não sei quantas pessoas virão aqui, hã? E, bem, talvez possamos chegar a um acordo com eles. Elvia, pode por favor ligar para o seu primo e ver se ele pode nos dar uma mão? Claro. Agora mesmo.
Não deveria ter vindo por aqui, seu idiota. Sim, Rigo, eu preciso da sua ajuda. eu sei. Acredite em mim, eu fiz tudo, mas... Tenho que ser honesto com você aqui, Elvia. As coisas realmente não estão parecendo boas pra você. Você precisa sair agora. Você precisa se salvar, por favor. Eu não posso ir a lugar algum, eles acabaram de bloquear a entrada. Eu sei, mas eu acho que talvez eu tenha um plano. Vou conseguir que eles te deixem sair, mas você tem que sair imediatamente. Mas e o Erasmo? Devo deixá-lo aqui? Amo aquela criança como se fosse minha, não posso deixá-lo. Mas você percebe que as minhas mãos estão completamente amarradas Eu não aqui. me importo, eu não posso deixá-lo. Nunca me perdoaria se algo acontecesse com ele. Desculpe, você está certa. Nem tudo está perdido ainda. Eles ainda têm muito dinheiro. Acho que dinheiro vai te livrar disso. Nossos melhores homens estão mortos agora. E é tudo por causa de seu... Duigo, daqui é o Cano. Agora mesmo alguém está se fazendo passar por você. Pensamos ter pago a você muito dinheiro para nos deixar usar as estradas. E nós pensamos que o dinheiro estava indo para sua organização. Então pensamos que é a mesma pessoa que deu essa dica ao seu pessoal. Alguém que quer se livrar da criança. E achamos que eles estão usando você para realizar o trabalho sujo. Você entendeu? Acho que isso muda as coisas um pouco, você não acha? Deixe-me ver se eu posso usar essa informação. Mas eu vou ligar pra você se houver alguma mudança. Obrigado. Obrigada, Rigo, obrigada. É para isso que serve a família, sabe? Você vai superar isto, eu prometo. Está bem, eu te amo. Tchau. Você está mais bonito do que nunca. Obrigado, Fabian. Fabian me trata como se eu fosse um rei. Desculpe, com licença. Alfredo, estou meio ocupado. Sinto muito em ligá-lo assim, mas realmente precisamos de sua ajuda aqui. Estou ocupado. Eu estou lidando atualmente com uma questão de importância pessoal. Senhor Sanches, este é um assunto urgente. O cartel nos encurralou em um canto. Não podemos sair da casa. Desculpe, com licença, preciso mesmo atender isso. Então espere, o que aconteceu? Você quer que eu chame a polícia? Ele está me perguntando se você quer que ele chame a polícia. Senhor Sanches, aqui é o Cano. Como as coisas estão, há apenas uma pessoa nessa área com autoridade. E essa pessoa está presa aqui conosco. Oh, meu Deus. Cano, eu tenho amigos dentro do governo, sabe? Talvez eu possa falar com eles. Não há o que eles possam nos ajudar, Sr. Sanches, tá bom? A melhor opção agora é negociar com o cartel. Está disposto a dar a eles todo o dinheiro que deu a nós e mais o dinheiro que puder conseguir? Sim, está bem. Sim. Assim que eu puder conseguir mais dinheiro, eu irei transferir uma quantia imediatamente. Não temos tempo para isso, Sr. Sanches. Precisamos de dinheiro. Eles não negociarão sem dinheiro. Eu entendo. Não se preocupe, Sr. Cano. Eu farei de tudo.
Tudo o que preciso fazer para certificar de que você receba esse dinheiro o mais rápido possível. Mas primeiro, como está o Erasmo? Como estão todos? Erasmo está bem, ainda estamos todos bem. É que nós estamos trabalhando contra o relógio aqui. Nos ligue assim que descobrir o quanto dinheiro pode conseguir para nós. Vou te ligar imediatamente. Por favor, cuide do Erasmo. Faça isso, por favor. Nós iremos. Rico. $20 em como eu acerto a pá do Tilros de primeira. Meu camarada, isso não é a hora de brincar, ok? Chefe, nenhum sinal ainda. E o telefone da casa também não funciona. Só quero que saiba, mas eu vou continuar tentando. Então, o que fazemos? As guerras são projetadas especificamente para beneficiar um minúsculo grupo de privilegiados. Eles não se importam com danos causados pro resto da humanidade. O que quer dizer com tudo tem sido uma mentira, Ticano? Leia o livro e verá o que eu estou dizendo. As guerras não são o que os políticos dizem que são. Os políticos são bonecos. Bem, nesse momento não tenho tempo para lê-lo. Eu farei mais tarde. Quando eles não precisam mais das massas, eles os chutam de volta para a terra. A maioria dessas pessoas são apenas jovens soldados, não mais crianças que terminam traumatizadas ou desiludidas. Eles enchem suas jovens mentes com falsas ideias de patriotismo e valor. Precisamos usar essas guerras contra eles, para que possamos tomar o poder de volta desses monstros. Fale! Fale! Ei, vamos, pessoal. Já é o suficiente. Ei, o que eu te disse? Relaxa, amigo. Nós sabemos o que estamos fazendo. Fala, filho da puta! Fala, filho da puta! Fale! Isso é um? Isso é um? Isso é um? Me diz, isso é um, hein? Me fala! Bem, você tá nisso há mais de 1 hora e ele não lhe disse merda nenhuma. Volte ao seu posto, Ponte. Deixa ele. Eu disse para voltar ao seu posto, saco de lixo! Tudo o que você sabe tem sido uma mentira. Seu amigo, Sergei Russo Petrov. Alguém está vindo em nossa direção, Keno? Quem? Um homem que está acenando com um lenço. Deixe-no passar, eles podem tê-lo enviado para negociar. Russa,
Você e Rico vão e encontrem ele na estrada. Entendido, chefe. Senhor Sanches? Alfredo, Como atravessou a barricada? consegui chegar a um acordo. Ai, graças a Deus por Que isso. tipo de acordo? Sinto muito, mas... só posso tirar os funcionários e o Erasmo. Isso é o melhor que posso fazer agora. Então eles não estão recuando. Não. Espere, o que você está dizendo, Sr. Sanches? Eles vão nos matar? O que significa que eu fiz o que eu pude. Senhor Sanches, éramos nós que deveríamos fazer as negociações. Eu lhe pedi para juntar todo o dinheiro que pudesse e nos Erasmo ligasse. é minha responsabilidade. Fiz o que precisava para garantir que ele sobrevivesse. Isso é o melhor que posso fazer. Aqui. O melhor que poderia fazer? Sim, o melhor que pude fazer. Então está dizendo que usou a todos nós como isca? Você começou a atirar logo atrás do portão. Você derramou o primeiro sangue. A partir daí acabou pra você. Não, eles atiraram primeiro. Atiraram porque Elvia. protegia Erasmo. Elvia. Eles não Elvia. podem. Aqueles homens lá fora com as armas grandes não se importam com o que é justo. Eles jogam com as próprias regras. Nunca iremos convencê-los. Você não pode oferecer-lhes mais dinheiro, Sr. Sanches? Alfredo, isso não se trata de dinheiro. Eles querem sua vingança. E eles não vão parar até conseguirem. Mas e quanto a ela? Não podemos deixá-la aqui. Ela não tem absolutamente nada a ver com isso. Quem é ela? Ela é chefe da polícia local. E mencionei isso para quando falamos no telefone, Sr. Sanches. Ah, sim, claro que sim. Sinto muito, mas fiz tudo o que pude. Sinto muito, mas senhor, eu tenho que ir. não podemos deixá-los Nós aqui temos que simplesmente ir. para morrer. Não, ficaremos bem. Você Vamos, pode vamos ir. lá. Pela segurança da criança, você tem que ir. Não. Estou indo. Então eu vou ficar. Não. Essa garota, ela pode tomar o meu lugar. Alfredo, essa não é hora pra ser um idiota. Nós temos que ir. Não, Sr. Você faz Sanches. parte da família. Você vem comigo. Não, eu vou ficar. Isso não tá ajudando ninguém. Eu vou ficar aqui mesmo. Não faça isso. Você deve tomar o meu lugar. Tome o meu lugar. Obrigada. Ela pode tomar o lugar do Alfredo? Eu não mencionei o gênero das pessoas que sairão. Então, se ela vier conosco, eu não penso que teremos um problema. Eu vou buscar o Erasmo. Não. Erasmo. Erasmo. Acorde. Erasmo, me escute. O Sr. Sanches está lá embaixo. Ok? Eu quero que você vá com ele e fique com ele alguns dias. Maria e Elvia irão com você, ok? E eles vão tomar conta de você até eu chegar lá. Você entendeu? Você não vem? Não. Não, eu tenho que cuidar das coisas aqui primeiro, está bem? Você vai matar os caras maus? Claro. Vou matar todos os caras maus. Obrigado. De nada. Você tem que ser um bom menino, ok? Ok? Ok. Ok.
Ótimo. Agora levante-se. Depressa. Depressa. Olá, Sr. Sanches. Desculpe. Não é pessoal. Vamos lá. Você sabe atirar? Não. Na verdade, não. Mas posso aprender. Seria melhor se nos ajudar com as munições. Jogue-as para nós quando pedimos. Munições? Que tipo de munições? Rico, Russa, vão até o quarto das crianças e coloquem as munições lá. Coloquem também algumas aqui na cozinha. Eu não acho que Kubit e eles podem mantê-los longe por mais tempo. Entendido. Moças, rapazes, Cavalheiros, cuidem de vocês mesmos. E boa sorte. Tchau. E boa sorte. Tchau. Tchau. Garganta profunda. O quê? Ele é o Garganta Profunda. Ei, chefe, eu acho que o Sr. Sanches é o Garganta Profunda. Você tem certeza? Não. Não estou 100% certo disso. Que se foda, eu estou. Sanches é o Garganta Profunda. Alfredo, você disse ao Sr. Sanches quando saímos da escola? É claro. E ele me pediu para que informasse quando estávamos a caminho de casa. Mas você não sabia qual rota íamos tomar. Não, eu não tinha ideia qual era a rota que você tomaria. Você a mudou. Kubit, foco no Sanches e aguarde minhas ordens. O que houve? Alfredo não sabia qual caminho tomaríamos. Só quero ter certeza. Você está bem? Vamos lá. Só um pouco mais longe, eu prometo. Ei, o que você tem aí? Uma arma? Obviamente, eu sou policial. Não podemos trazer nenhuma arma. Eles disseram para estarmos desarmados. Me dê a arma. Me dê a arma. Eles me avisaram, não tragam armas. Me dê a arma. Não fique com medo, nada vai acontecer. Vamos lá. Vamos, me sigam. Nós ficaremos bem. Depressa. Vamos. Aqui. É ele. É ele. Porra, cara, vamos lá. Kubit, atire nesse filho da puta! Não posso, não tenho visão. Ele passou da colina. Ele está muito longe. Sou eu. Eu tenho uma arma. Está tudo bem, venham aqui. Agora fiquem aqui, não se mexam. Eu não vou usá-la. Matem eles. O que ele disse? Não! Não! Maria! Sr. Sanches. Sr. Sanches, eu lhe imploro. Maria! Eu lhe imploro. Pela sua falecida mãe. Eu lhe imploro. Piedade. Tiros disparados.
Você tá bem? Sim. Maria! Maria! Maria, não! Parece que temos mais visitantes. Não! Erasmo! Me mata. Me mate. Abaixa essa arma, garoto. Ele matou minha família. Precisamos dele vivo. Se você o matar, não poderemos mais negociar com os bandidos. Atire em mim, Erasmo. Não faça isso. Me mate. Não atire, Erasmo. Olha, se ele morrer, todos nós morremos. Você, eu vi Alfredo. Se lembre que Alfredo ainda está lá na casa. Se você o matar, você não fará bem a ninguém. Você mata. Em autodefesa. Esse homem está algemado e desarmado. Minha família também estava desarmada. Olha, você tá certo. Eu matei. Eu matei muita gente. Mas acredite em mim, se eu pudesse voltar atrás, eu nunca teria matado ninguém. Erasmo. Quem me dera eu nunca ter pego em uma arma. Olha, talvez seja tarde demais pra mim, mas não tem que ser tarde demais pra você. Eu sei o que você quer. Você quer vingança. Me mata. Mas não importa quantas pessoas morrem ou quantas você mata, você nunca estará satisfeito. E isso nunca poderá trazer sua família de volta. Erasmo. Isso não é como seu videogame, que você pode morrer e continuar jogando até aprender a vencer. Aqui na vida real, você só tem uma chance. Se não acredita em mim, Erasmo, por que não pergunta a Maria? Ei, Erasmo. Só me mata. Sabe de uma coisa? Não é tarde demais. Atire em mim, Erasmo. Atire! Olá, Erasmo. Meu nome é Cano. Você viu isso? Você vai matar mais bandidos? Tudo tem sido uma mentira. Mas você mata.